Fala galera, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Matheus Sanches, desse canal By Sanches. Faz 17 anos que eu faço martelinho de ouro e eu decidi abrir esse canal para te ajudar, compartilhando conhecimento e experiências com você. Hoje nós vamos falar sobre as ferramentas mais importantes para você que está construindo uma carreira na profissão de martelinho de ouro. Mas antes de nós continuarmos esse vídeo, eu quero que você se inscreva no meu canal, que você curta esse vídeo. E hoje eu quero te pedir algo diferente. Eu quero que você pare um pouquinho aí, lembre aí de alguém que você sabe que gosta de martelinho de ouro, que quer aprender ou que está precisando dar uma alavancada na carreira. Você vai dar um stop nesse vídeo, você vai compartilhar com ele agora, porque senão você vai esquecer. E volta aqui agora para a gente poder seguir com esse vídeo, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana. É isso aí, pessoal. Quando nós falamos sobre ferramentas, o que vem na tua cabeça? Poxa, será qual ferramenta o Matheus vai falar hoje? Será que as ferramentas mais importantes são um martelo, uma luminária? Tudo isso é muito importante, mas eu não estou falando da técnica, eu estou falando da carreira martelinho de ouro e eu preciso te fazer entender isso de forma mais ampla. Martelinho de ouro, ser martelinho de ouro é mais do que saber uma técnica de martelinho, é você ter um conjunto de ferramentas que te ajudarão a construir uma carreira de sucesso. Pare você para pensar. Uma pessoa chega para você e diz assim: olha, eu quero muito que você construa uma casa para mim. Uma casa de madeira. Você fala: uau, o que eu preciso para construir uma casa de madeira? Você precisa do conhecimento para construir essa casa de madeira. Você precisa dos materiais para construir essa casa de madeira. Mas quando você chegar lá na casa para construir, cada momento e cada etapa da construção, você precisará de um conhecimento diferente e precisará de uma ferramenta diferente para conseguir completar a casa. A casa, nessa minha analogia, não é o carro. A casa é a sua carreira. E a profissão de martelinho de ouro não é a técnica de se construir a casa, é uma das ferramentas para construir a tua carreira. Você precisa de muitas coisas. Essa semana uma pessoa me perguntou no nosso canal do YouTube, ela sabe que eu trabalho para uma empresa muito grande na Europa, e ela me perguntou assim: como eu faço para trabalhar para essa empresa? E eu perguntei assim: você tem cidadania europeia? E ele disse: não, essas coisas a gente vê depois. Eu falei: eu não tenho ainda, eu quero só saber como funciona. Eu falei: você precisa de ter cidadania ou estar pronto para ser chamado para o México, quando cair um granizo lá, ter um conhecimento, alguém que te indique. E ele disse assim: por que o México? Eu disse: porque o México, um brasileiro pode trabalhar sem cidadania, ter outra cidadania. O brasileiro pode trabalhar lá normalmente. E ele disse: ah, eu não sabia disso. E a gente teve uma conversa muito bacana. E essa semana, ouvindo uma história do meu irmão Miquel, que é martelinho de ouro também, algo me chamou muito a atenção. Nós trabalhamos com, eu agora vou usar uma analogia da própria profissão, da própria técnica. Não sei se você conhece, tem uma maquininha chamada Ding Fixer. É uma maquininha verde assim, tenho a alegria de ser irmão daquele que fabrica ela, que é o Mesac, ali de Tatuí. Ele fabrica Ding Fixers, outras empresas vendem essa máquina que, na minha opinião, e de muitos bons técnicos, é a melhor máquina do Brasil para se tirar esticado de chapa. E esse meu irmão Miquel tem a máquina Ding Fixer também, e ele foi fazendo um serviço numa grande oficina em São Paulo, uma Lamborghini, e o amassado era grande e esticado, e era de alumínio a peça que ele foi fazer. E ele fez a peça e ele acabou que a peça estava muito esticada, era de alumínio. Ele acabou acertando com o dono da oficina de fazer essa peça para pintura. Então ele voltou o máximo que deu, ficou um pouco esticado. Os fuleiros precisaram depois trabalhar para diminuir o tamanho da chapa, tiveram que usar uma massa de titânio para fazer essa peça. E então, conversando com o Mesac disse: mas a Ding Fixer também arruma amassado em alumínio. Você consegue trabalhar no alumínio com a Ding Fixer. Ele disse: não, não sabia. Eu ouvi falar que havia uma máquina para alumínio e outra para ferro. Meu irmão disse: isso é a Hotbox, é uma outra máquina europeia que trabalha com indução, que tem uma específica para metal. Nós temos essa máquina para material ferroso e outra específica para alumínio, porque você que não sabe que é uma máquina de indução, ela não precisa ter um contato com a chapa no sentido da Ding Fixer, ela é por cima, por indução, ela aquece a chapa, então ela faz essa chapa voltar um pouco. Você consegue voltar pequenos amassados com ela, isso eu estou falando da Hotbox, mas tem uma específica para alumínio. Mas no caso da Ding Fixer, não, ela serve tanto para material ferroso quanto para alumínio. O Miquel não sabia disso. Então ele fez o que ele acordou com o cliente, ele acertou e ele fez um bom serviço para a pintura. Mas se ele soubesse que a Ding Fixer resolve problema com alumínio, ele teria cobrado um valor melhor, porque ele poderia resolver aquela Lamborghini sem precisar pintar. Você pare para pensar a solução que seria para o dono desse carro, tem uma Lamborghini, quanto teria evitado de transtorno de material e perda de originalidade
se ele soubesse todo o potencial dessa máquina. Hoje ele sabe e isso não acontece nunca mais. Mas por que eu contei para você essa pequena história? É porque, por falta de ter uma ferramenta, ele perdeu naquele dia uma oportunidade de fechar um negócio melhor, uma oportunidade de agradar o cliente de maneira mais completa. E quantas oportunidades nós perdemos durante nossa vida, durante nossa carreira, porque nós não temos as ferramentas corretas? O meu inglês é muito ruim ainda, e eu percebo o quanto isso dificulta para mim. Eu fiz um compromisso comigo mesmo e eu faço questão de falar diante de todos vocês que esse ano eu vou focar para que no ano que vem, nessa mesma data, eu já esteja falando inglês fluentemente, porque é uma das ferramentas que está faltando na minha caixa de ferramenta. E aí eu já te dei a dica sobre de tipo de ferramenta que nós vamos falar hoje. A primeira ferramenta que eu acho muito importante todo técnico ter é uma boa técnica. Mas como eu já disse em outros vídeos, a técnica de martelinho de ouro para serviços convencionais e para granizos é uma técnica diferente. Eu posso um dia fazer um vídeo e eu tenho certeza que mais do que isso, talvez um dia eu prepare um material completo de aperfeiçoamento para você em chuva de granizo, para que você entenda as principais diferenças e que você prepare essa ferramenta aí no seu kit, a ferramenta do granizo, melhorar a sua técnica no granizo. Eu tive um grande caminho pela frente para melhorar a minha técnica no granizo. Eu lembro que a primeira vez que eu viajei para fora, já acontece isso numa história, foi em 2006. Eu fui para a Argentina sozinho, ainda tinha ferramentas com chifre de boi, eu usava lâmpada de tubo, muito precário. Consegui resolver porque sabíamos fazer o amassado, mas muito precário. No outro ano, nós fomos eu de novo com essa mesma estrutura de ferramenta, trabalhamos na BMW, lá na Argentina, mas depois que terminamos esse serviço, fomos trabalhar com um grupo grande, eles estavam precisando naquele momento, eu estava lá na hora certa, no lugar correto, e nós tivemos a oportunidade de trabalhar para uma empresa europeia que estava prestando serviço na Argentina. E ali eu tive a primeira oportunidade de trabalhar com grandes técnicos brasileiros que eram peritos em granizo. E eu sabia que eu não tinha essa ferramenta no meu kit. Qual ferramenta que você não tinha? A ferramenta da técnica do granizo. E eu aperfeiçoei essa técnica, comecei a aperfeiçoar essa técnica ali em 2007, um ano depois da minha primeira viagem. E ao longo do tempo, eu venho melhorando a minha técnica no granizo para que essa ferramenta dentro do meu kit, qual ferramenta? A técnica de se fazer granizo, ela esteja bem colocada dentro do meu kit. Mas eu acabei querendo ir para fora. E para ir para fora, eu não posso ter no meu kit de ferramenta só a técnica. Eu preciso ter outras coisas. Eu preciso ter network, como eu já disse em outros vídeos. Eu preciso ter relacionamentos. Eu preciso saber como fazer amizades propositais. Saber se aproximar, saber ter uma boa conversa, vencer a timidez, saber falar na hora certa e não falar também. Não é um provérbio, está em Eclesiastes capítulo 3, do sábio Salomão. Ele diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de falar, há tempo de se calar, há tempo de se abraçar e há tempo de se afastar de estar abraçado. Há um tempo determinado para todas as coisas. Então, se você quer se envolver com granizo, você precisa saber aproveitar os tempos. Eu fui para um lugar com uma técnica precária, trabalhar para uma empresa europeia, e ali eu aperfeiçoei a minha técnica, fizemos amizade naquele momento com o gerente daquele serviço, e dali nós fomos para a Argélia, depois fomos para a França, e ali nós conhecemos de novo mais um gerente de uma outra empresa, e continuamos crescendo, porque dentro do meu kit de ferramenta, a gente colocou uma outra ferramenta chamada Network. Mas a vida de uma pessoa no martelinho de ouro não é só granizo. O granizo depende também de uma outra ferramenta que se chama legalidade, você poder viajar para outro país. Se for para os Estados Unidos, você precisa ter um visto de negócio. Se for para a Europa, você precisa ter ou um visto de trabalho ou um passaporte europeu. Tem essas ferramentinhas, eu tenho uma técnica boa, sei fazer network, eu tenho nesse meu kit de ferramenta também um documento que me dá legalidade para trabalhar. Qual outro documento? Qual outra ferramenta? O capital de giro para poder viajar pela Europa. E às vezes, sem ter uma oportunidade inicial muito clara, ter que vir e esperando o que vai acontecer, tendo investido muito dinheiro. Só para você ter uma noção de tudo que a gente gasta, até começar a trabalhar, eu fiz um vídeo legal semana passada sobre viagem, dá uma olhada lá que você vai ver que interessante. Mas dentro da caminhada de martelinho de ouro, nem tudo é granizo. E se você quer se dar bem no Brasil? Você precisa ter conhecimentos de marketing, você precisa saber quem é que você quer atender e como se preparar para esse cliente. Eu também tenho um vídeo sobre isso, que eu falo sobre qual cliente eu quero atender.
volta lá, assiste esse vídeo sobre qual cliente eu quero atender, porque saber qual cliente eu quero atender, ter uma boa estratégia de marketing, vai determinar a sua estratégia para a tua carreira, mesmo aí no Brasil. Talvez você queira ser um empresário, talvez você queira montar uma empresa, talvez você tenha sonhos ainda maiores, talvez você queira montar uma empresa modelo que possa ser franqueada para vender franquias por todo o Brasil, ou seja, às vezes até pelo mundo. Tem o meu amigo Juninho, lá da Perfect Hammer, em Portugal. Viajamos muito, somos amigos pessoais, e ele montou, foi para Portugal. Inicialmente, ele tinha o projeto do granizo, mas ele montou uma empresa em Portugal que hoje tem sido franqueada e está espalhando por toda a Europa. Aonde você pode chegar vai determinar da sua ousadia e sua coragem de sonhar e de empreender. Mas o que eu quero te dizer hoje é que para cada etapa, para cada lugar que você quer chegar, você precisará de uma ferramenta específica. Quando você era criança, você recebia aqueles joguinhos de tabuleiro. Não sei se você chegou para a tua época, para o teu filho, você tem aquele joguinho de tabuleiro e ali tem um buraco com formato de estrela para você colocar uma estrelinha. Tem um buraco com formato de quadrado para a criança colocar um quadrado. Tem outro com formato de triângulo para colocar um triângulo. Por quê? Porque é para a criança começar a identificar formas. Durante a vida, você precisará identificar a ferramenta certa para aquele momento. Eu já falei sobre tantas coisas com você, sobre transição correta, sobre como arrumar o cliente, mas agora você precisa começar a organizar a tua caixa de ferramentas. Eu estou iniciando um preparo para te apresentar algo muito interessante que vai te falar sobre algumas dessas ferramentas. Algumas das coisas que eu vou te apresentar ao longo do tempo vão ser para te ajudar a montar uma caixa de ferramenta para a profissão de martelinho no Brasil. Outras vão ser para você juntar uma caixa de ferramenta, juntar na tua caixa de ferramenta ferramentas específicas para o granizo. E assim nós vamos crescer e aprender a estar pronto. Porque eu não posso dar a você a oportunidade, talvez para um ou para outro, em algum momento alguma coisa aconteça, mas eu não tenho como te prometer oportunidades de negócio. Eu não tenho como te prometer uma vaga no serviço, porque isso depende de muitas coisas. Depende da demanda, depende dos seus documentos, depende da sua técnica, depende se alguém que nós conhecemos conhece a sua técnica, mas eu não posso te dar oportunidade. Mas tem uma coisa que eu posso te dar, que é muito mais do que a oportunidade de trabalhar fora ou em qualquer outro lugar. Eu posso te dar a ferramenta correta, porque uma coisa eu te digo, a oportunidade aparece para todos. Às vezes você não identificou as oportunidades que apareceram na tua vida. Hoje eu estou na Europa, acabei de chegar do trabalho, aqui agora são 9 horas da noite. Eu estou gravando esse vídeo depois de ter trabalhado um dia inteiro no granizo. Mas quando eu comecei a viajar, eu não viajei para a Europa primeiro, eu não conheci uma grande empresa primeiro. Foi uma pequena viagem, uma primeira viagem que eu fiz quando eu fui lá em 2006, sozinho. Eu lembro que eu com uma mala na mão, no aeroporto lá da Argentina, eu olhei para aqueles aviões e dentro do meu coração eu disse, eu vou viajar o mundo inteiro um dia. Isso foi em 2006. Isso faz 16 anos atrás. Deixa eu te dizer, 15 anos, me perdoe, 15 anos atrás, isso faz 15 anos que se passaram. E hoje viajo o mundo inteiro. Já conheci 4 continentes, na verdade só falta eu conhecer agora o continente da Oceania, porque eu já trabalhei na China, já trabalhei no continente africano, já trabalhei na Europa, já trabalhei em todo o continente americano. Mas um dia eu tive uma oportunidade pequena, que talvez você também tenha uma oportunidade pequena. Você tem que estar pronto para agarrar a oportunidade. E o que eu vou fazer, o que eu vou te ajudar nesses próximos meses é ter as ferramentas corretas para que você consiga estar pronto para quando a oportunidade bater a tua porta. Qualquer dúvida que você tenha sobre qual ferramenta, sobre qual estágio você está, eu quero que você participe. Escreva aí, eu sei que você já curtiu esse vídeo, mas escreva aí suas perguntas, eu quero poder te ajudar de forma efetiva. O tempo está passando, nós não podemos nos dar ao luxo de ficarmos flutuando numa vida, enquanto ela passa, você vai vendo os anos passando, você vai ficando desesperado porque você não prospera, porque você não alcança seus sonhos, vai mudar, o jogo vai virar para a tua vida, eu tenho certeza disso. Um grande abraço, que Deus abençoe.